do amor semi-proibido vivido por Leonor Teles com o rei Dom Fernando, ou as manobras políticas que consolidam uma nova dinastia em Portugal, com Filipa de Lencastre, certo é que as duas rainhas terão papel fulcral na transição do século XIV para o XV. A influência que ambas têm no rei parece ser imensa. E é isso que vamos continuar a descobrir. Desta vez, junta-se uma convidada especial. Formada em História e Museologia, Leonor Cruz Pontes é também uma apaixonada pela vida da Rainha Filipa. Mas é com a mal amada Leonor Teles que arrancamos para a segunda parte deste episódio do Vidas em Paralelo. Desde o início que ela tem influência em Dom Fernando. Ela tem muita influência política nesta altura? Sim, a influência da Leonor Teles na corte é grande. Em primeiro lugar, ela tem uma presença forte na administração fernandina, o que não era muito hábito, pelo menos a partir de Dom Dinis, que é rei desde 1279, que se tinha abandonado a tradição de as rainhas se associarem aos despachos de chancelaria dos próprios monarcas. E, no entanto, isso não acontece com a Leonor Teles, que era uma mulher rica, deve-se dizer desde já, que recebeu em Arras, na altura do seu casamento, uma dúzia de vilas, e de vilas com um certo pedigree, não é? Na paisagem urbana portuguesa: Vila Viçosa, Alenquer, Óbidos, Torres Vedras, Sintra, Aveiro, numa geografia um bocadinho mais extensa, mais excêntrica também, vilas sobre as quais ela passou a ter jurisdição plena, o que também é sugestivo do seu poder, e depois teve capacidade para, a partir daí, outorgar doações, préstamos, que são doações temporárias, revogáveis, privilégios, quitações de diversa ordem, não é? E, portanto, ela intervém com o rei, ou um pouco mais tarde com o rei e com a filha comum deles, a infanta Dona Beatriz, em perto de meia centena de cartas de mercê. Isabel Pina Baleiras fez esta radiografia a nobres e a clérigos, e aliás 3/4 dessas doações são feitas com jurisdição plena. As pessoas que os recebiam não tinham apenas proventos económicos, mas também proventos de natureza administrativa, judicial, sobre esses bens, e cerca de 1/5 dessas 50 doações, 49 para ser mais exato, beneficiam membros da família da Leonor Teles e muitas outras, gente que, não sendo da família, é próxima, ou como diríamos também à moda romana, é cliente, digamos assim, da rainha. Portanto, não é que seja um número muito expressivo, tendo em conta a quantidade de diplomas da chanceria de Dom Fernando, que são perto de 1700, ou sequer das cerca de 680 cartas de liberalidade régia relativamente à nobreza, mas revela que a Leonor deixa uma marca forte na administração fernandina. E depois é evidente que as cartas que ela não assina, aquelas que são da exclusiva responsabilidade do rei, as cartas de concessão de privilégios a nobres, ela não tem intervenção explícita, não as assina, não as testemunha, mas cerca de 1/4 delas também favorecem pessoas que são muito próximas da Leonor Teles, e portanto pode-se adivinhar aí a mão da rainha influenciando o rei para que aquelas mercês, aquelas doações se consumem. Também é interessante, fugindo agora do lado político, ver como, a partir da corte, a Leonor Teles se empenhou em apoiar a Ordem dos Frades Menores, portanto, os franciscanos, o que, aliás, começava a ser muito comum na corte régia portuguesa. Portanto, este monaquismo mais genuíno, mais radical, que se pretende mais autêntico, começa a ganhar muitos adeptos na corte portuguesa nos finais da primeira dinastia e nos inícios da segunda. Eles são os grandes pregadores franciscanos e dominicanos, os confessores do rei, etc. E também os Jerónimos, a Ordem dos Jerónimos, que estabelece por esta altura o seu primeiro passo ali na zona de Frielas, que é
perto de Loures. Portanto, esse é um dos ângulos pelos quais nós podemos reconhecer o peso, a influência da rainha na governação. Depois há um outro ângulo que é inevitável, que é a sua intervenção na política externa, não é? Desde logo na assinatura, na negociação dos numerosos tratados que vão ser feitos ao longo do reinado de Dom Fernando, não é? Com Aragão, com Castela, com Inglaterra, até com casas da nobreza de França. Depois a intervenção relacionada com isto no casamento da filha, não é? Porque a filha, Beatriz, a que eu costumo chamar a sempre noiva, ela é prometida em casamento a 5 noivos diferentes ao longo dos seus primeiros 10 anos de vida, não é? A Beatriz, com apenas uns dias ou uns meses, já estava a ser prometida no final da Segunda Guerra Fernandina, no Tratado de Santarém, em 1373, a um bastardo do rei de Castela, o Henrique II de Castela, o pai daquele Juan I que cercará Lisboa em 1384. E, portanto, ao longo do tempo, entre 1373 e depois Salvaterra de Magos em 1383, esta situação repetiu 5 vezes, não é? Em relação à Beatriz. E aí, naturalmente, a Leonor Teles teve uma influência grande que, em parte, se veio a consolidar por causa da relação muito próxima que o casal real português tinha com o fidalgo João Fernando Zandeiro, que é um galego que apoia logo Dom Fernando quando ele ataca a Galiza na Primeira Guerra Fernandina, entrega-lhe a Corunha, era um homem muito influente na Corunha. Depois, no quadro das disputas pela coroa em Castela, as coisas acabam por correr mal aos partidários do Dom Pedro. Eles têm, como a Lina já disse, que se exilar grande parte em Inglaterra, mas o João Fernando Zandeiro depois circula entre a corte inglesa e a corte portuguesa, às vezes de forma quase secreta, de maneira rocambolesca, escondendo-se no castelo de Estremoz para poder cumprir a sua função de mediador desta aliança anglo-portuguesa. E a Leonor Teles, pela influência que tem na política externa portuguesa, a propósito da filha e não só, acaba por desenvolver uma relação bastante estreita com o Andeiro, que o Fernão Lopes aproveita para, juntando um bocadinho de fermento, fazer crescer e desaguar no caso do adultério da rainha. Mas o professor acredita que isso é real? Porque todos nós, se calhar não digo na escola, mas aprendemos que Leonor Teles o Andeiro era o amante da Leonor Teles. Se non è vero, è bene trovato. Não é possível confirmar ou infirmar, mas é possível que isso tenha acontecido, tendo em conta o próprio espaço de convivência da corte e o papel e a presença regular do Andeiro na corte portuguesa e a doença do rei, cujo envenenamento terá ocorrido por volta de 1378 e que vai ficando cada vez mais debilitado, não é? Facilitando também esta aproximação de Leonor com o Andeiro e levando também Leonor Teles a falar do seu futuro, a pensar no seu futuro. Por outro lado, eu acho que há uma coisa que sugere uma ligação muitíssimo forte entre eles, mesmo que não seja de natureza física, amorosa, que é a rainha fica aparentemente completamente perdida depois de se matar o Andeiro nos seus passos a 6 de dezembro de 1382. Vê-se que ela fica completamente desamparada, não é? E, portanto, isso sugere que realmente a ligação entre ambos é bastante forte. E, exatamente por isso, eles os dois, não apenas o Andeiro, tiveram uma importância crucial na negociação do Tratado de Salvaterra de Magos, que se assinou em princípios de abril de 1383 e que acautelava muito o futuro político da rainha, porque colocava a regência de Portugal, pelo menos durante 14 anos, não é? Ou mais, porque ainda tinha que nascer um filho do casamento da Beatriz com o Juan I de Castela, nas suas próprias mãos. Filipa de Lencastre esteve longe destas intrigas ou também intrigou um pouco?
Não, penso que ela não terá intrigado muito, antes pelo contrário, terá tido um papel moralizador na corte. Acho que sobre o papel das mulheres, relembrar que, por exemplo, a Filipa administrava as terras da sua casa, que tinham oficiais e chancelaria própria, portanto não devemos estranhar que ela tenha sido uma colaboradora ativa na governação, substituindo até o rei em alguns casos, como por exemplo em 1397, em que Dom João I se afasta numa campanha militar e é ela que fica encarregada de tomar conta dos assuntos do reino. E, por exemplo, quando aparece a assinar documentos, muitas vezes até também na companhia do príncipe herdeiro Dom Duarte, a assinatura da rainha e do príncipe herdeiro era também uma garantia da perpetuidade dessas mercês. Há até a ideia que ela acompanhou sempre que podia, ia com o Dom João até nas campanhas, não é? Não há essa ideia, há essa ideia pelo menos. Sim, há essa ideia, pelo menos foi algumas vezes. Penso que uma vez ela foi chamada... Em Melgaço, em 1388, quando preparam uma grande torre de assalto, que é um gigante de madeira, uma coisa complexa de construir, que se vai aproximar das muralhas de Melgaço e forçar a rendição. A rainha está no Porto e o rei manda-a chamar para ela assistir de camarote àquela operação. Há uma ligação entre os dois, então, forte. Sim, pelo menos nos primeiros tempos terá acompanhado o rei, penso que sim. A corte era itinerante e vê-se que os filhos vão nascer em várias cidades diferentes. Ela teve vários filhos, depois já falarei disso adiante, mas é natural que depois, com vários filhos pequenos, que não se deslocasse tanto. No entanto, acho que ela exerceu aquilo a que hoje chamaríamos uma magistratura de influência, no sentido em que aparecia como intermediária entre os nobres e o rei, mas penso que talvez o papel mais importante dela terá sido um papel mais diplomático. Repare que o grande historiador inglês Peter Russell, grande estudioso das relações dos reinos ibéricos com a Inglaterra, sublinha que a Filipa foi a principal obreira da manutenção, digamos, do sucesso da aliança luso-britânica. E há correspondência entre Filipa e a Inglaterra com figuras importantes, mas também, por exemplo, com o rei Ricardo II, em que faz alusão aos laços familiares, e também vemos, por exemplo, a Filipa a empenhar-se no casamento da bastarda filha de Dom João I, a Dona Beatriz, que vai casar com o conde de Arundel, e é a Filipa que intercede junto do irmão, o rei Henrique IV, para que ele perdoe uma dívida ao conde de Arundel, de maneira a viabilizar este casamento. Por outro lado, Filipa também apostou na sua ligação familiar a Catarina, a meia-irmã que foi rainha de Castela entre 1390 e 1406 e que após a morte do marido acaba por ser regente de 1406 a 1418, durante a minoridade do filho Juan II. E graças a isso assinou provavelmente a paz com Castela em 1411. Outro aspecto importante da ação de Filipa terá sido na corte, não é? No ambiente que criou na corte. Embora os historiadores anglófonos costumam frisar a diferença entre a corte portuguesa e a corte inglesa como a diferença entre a barbárie e a civilização. Chega a esse ponto, então? Chega a esse ponto, mas acho que podemos admitir que Filipa, pela introdução dos costumes ingleses, terá trazido um certo refinamento à corte portuguesa, especialmente pela sua educação, sendo detentora de uma vasta cultura para a época. Terá tido um impacto na corte, até por exemplo a introdução do francês, que como já vimos Filipa falava e escrevia fluentemente, mas talvez a sua influência maior terá sido a sua ação moralizadora. Por um lado, deve ter sido para agradar a Filipa que Dom João I às tantas resolveu emparelhar vários solteiros que andavam na corte. Acho que dizia às pessoas: olha, amanhã vais-te casar, e eles falam: com quem? Quando lá chegares logo vês.
Acho que isso agradou a alguns, não agradou a outros. Para com inglês, ou seja, com inglesas, não é? Não, ele tentou, no fundo, elevar o nível moral na corte. Portanto, as pessoas que estavam solteiras, ele tentou juntá-las para criar um ambiente mais disciplinado do ponto de vista amoroso. Até porque, mas eu li alguns que a própria Filipa de Lencastre promoveu o casamento, a troca, Sim, não é, também. de nobres portugueses com nobres ingleses, casamentos nos dois lados, não é? Isso é uma diplomacia também, não é? Eu acho que a Filipa quis impor uma imagem da harmoniosa vida familiar, não é? Repare, o Dom Duarte no livro dos Conselhos e o Fernão Lopes nas suas crónicas, elas apresentam a Filipa como um modelo de comportamento para as outras mulheres. Isso não será um bocadinho uma imagem fabricada? Digo eu, não sei, sendo os cronistas, pode haver algum exagero, não é? Alguma propaganda, se calhar aquela mulher ideal, não é? Uma coisa e outra, claro que tem um sentido propagandístico, claro que há essa intenção, claro que há uma idealização, com certeza, do Dom Duarte em achar que a mãe era muito virtuosa, mas eu acho que também há um fundo de verdade em que ela quis instituir realmente uma família unida, uma família exemplar, uma família virtuosa e que fosse também o exemplo para os seus súbditos. Temos também recordar aqui a própria vivência religiosa de Filipa. Ela era uma pessoa muito dada à caridade, às orações, à leitura das Sagradas Escrituras, muito dada às abstinências, muitas vezes proibidas pelos próprios médicos devido à sua constituição débil. Tinha os seus confessores, alguns deles ingleses, franciscanos e dominicanos, e repare, todos os seus filhos exibem uma sólida cultura religiosa. Veja que conhece um rol dos livros do Dom Duarte, portanto os livros que faziam parte da biblioteca, digamos assim, de Dom Duarte. Alguns deles teriam sido mesmo herdados dos pais, e aí encontram-se várias obras devocionais e litúrgicas. O interesse de Filipa pelas práticas litúrgicas é transmitido mais em particular não só ao infante Dom Henrique como ao infante Dom Fernando. O infante Dom Fernando, desde os 14 anos, que rezava todas as horas canónicas segundo o costume inglês de Salisbúria, o que revela bem a influência espiritual da mãe. Realmente Filipa trouxe inovações à liturgia da Capela Real, não só pelo aumento do número de oficiantes, capelães, cantores, etc., como também rituais mais numerosos e complexos. Ela vai trazer o costume de Salisbúria não só para a corte, mas também o impõe na sede de Lisboa. Portanto, era um costume de Salisbúria, consistia basicamente na liturgia romana gregoriana, que foi preponderante em Inglaterra e caracterizava-se por uma especial riqueza de paramentos e também um grande esmero na composição dos livros litúrgicos. Muita ordem e disciplina, parece-me a mim, foi um pouco essa, e cultura, foi o que o Filipa parece ter trazido. Mas, professor, aqui se calhar entrando era maquiavélica a Leonor Teles? Não creio que fosse. Era uma mulher do seu tempo, que tinha as suas ambições e que tinha os seus trunfos também para poder concretizar essas ambições. Porque eu estava-me a lembrar da história com o Dom João de Castro, né? Sim. Parece que ela teve um papel nesse episódio. Digamos que, como eu disse há bocadinho, a Leonor Teles pensou no seu futuro de uma maneira particularmente intensa, à medida que o seu próprio marido ia definhando nos últimos anos da sua vida, não é? Vamos lá ver, em 1378, a Leonor Teles tem 28 anos apenas, não é? E o marido começa a ser uma sombra do formoso que era. O Fernão Lopes diz que ele, no início, se nós chegássemos a um grupo de homens
onde estava também o rei Dom Fernando, e não soubéssemos quem ele era, só pelo seu porte percebíamos que aquele é que era o rei. A crónica de Dom Fernando, logo no início, tem uma referência deste género. E, portanto, eu acho que a Leonor Teles, quando pensava ao futuro, também sabia identificar de onde podia vir o perigo, não é? E o perigo vinha, em particular, dos seus cunhados, não é? Pelos quais ela não tinha grande apreço. O infante Dom João de Castro e o mestre Davis. Em relação ao mestre Davis, há um episódio conhecido dele ter sido detido e com ordem de execução alegadamente assinada pela própria rainha, numa conspiração em que o rei Dom Fernando se deixou um bocadinho arrastar pela exibição de cartas forjadas, de cartas falsas que comprometiam o mestre Davis. Foi detido no Castelo de Évora, não só ele, também um grande privado dele, chamado Gonçalo Vasques de Azevedo. Terão estado quase a ser executados em 1382, em plena Terceira Guerra Fernandina, por ordem ou com a participação da Leonor Teles. E também em relação à sua própria irmã, Maria Teles, em particular na sequência do relacionamento que ela estabelece com o infante Dom João de Castro, de que veio a resultar o casamento de ambos, provavelmente em 1378. Ora, o infante Dom João de Castro era bem querido da nobreza e aparentemente da população também, bastante amigo do mestre Davis, e portanto a rainha poderia pensar algo deste género: se o meu Fernando desaparecer, vão emergir estes seus dois meios irmãos, não é? Que têm índices de popularidade grande entre a população, em particular o infante Dom João de Castro, e a minha figura tender-se-á a apagar. Talvez possa isto estar na raiz do macabro episódio do assassinato da Maria Teles, ou seja, a Leonor Teles ter feito saber ao cunhado, não é? Que no fundo são cunhados, meios cunhados, se quisermos, Dom João de Castro, que era pena ele ter dado aquele passo de casar meio em segredo com a irmã, porque ela tinha pensado num casamento melhor para ele, que seria com a própria Beatriz, não é? O que tornaria, no fundo, o Dom João de Castro no potencial rei de Portugal após a morte de Dom Fernando, e que isso teria afetado a estabilidade psicológica do infante Dom João de Castro, animada também por um rumor que foi posto a circular, não necessariamente com a mão da rainha, sobre a infidelidade da Maria Teles na ausência do infante Dom João, e que acabou por levar à execução do infante Dom João de Castro, da Maria Teles pelo marido, infante Dom João de Castro, em 1379. Na sequência disso, o infante Dom João de Castro tem que fugir para as suas terras na Beira, e depois é perdoado pelo casal régio, regressa à corte e fica um pouco à espera da recompensa, não é? Que seria a mão da Beatriz, não é? A mão da Beatriz. Mas essa mão nunca mais chegou, e ele percebeu que tinha sido enganado, digamos assim, e repare-se, se isto foi realmente assim, penso que nunca o saberemos, a Leonor Teles conseguia livrar-se de dois incómodos de uma assentada só, não é? Da irmã e do cunhado. E, no entanto, ela continua a manobrar e tem esta relação com o João Fernando Zandeiro, e é aqui também que aparece o pai da Filipa de Lencastre, não é? Que há o Tratado de Tagilde, há toda aqui uma ligação. O Tratado de Tagilde é logo em 1372, não é? É muito antigo, digamos, para esta cronologia já próxima da morte de Dom Fernando de que nós estamos a falar. Eu penso que a concretização dessa aliança, como ele nos explicou há bocadinho, só se vai dar a partir do encontro do Ponte Moro, em 1386, em novembro de 1386. Já esta dinâmica entre Portugal e... Sim, através do andeiro, não é? Através do andeiro. Por isso eu dizia há bocadinho que o andeiro é muito importante para a Leonor. E se a Leonor tinha planos para o futuro e procurou chegar nas melhores condições possíveis, digamos, na pole position, ao momento da morte do marido, que era uma crónica de uma morte anunciada,
ela viu o seu sonho desfazer-se em relativamente pouco tempo, porque os acontecimentos se precipitam logo depois das exéquias pelo Dom Fernando, com o assassinato do Ondeiro a 6 de dezembro no próprio Paço da Rainha, e depois a Leonor Teles, que tão estudadamente tinha pensado este futuro e esta fase, comete 2 erros que liquidam completamente as suas ambições políticas. Em dezembro rejeita a possibilidade de casar com o mestre Davis, que lhe foi proposta em Alenquer por 2 emissários do mestre. O próprio futuro Dom João I, portanto, alinhou um bocadinho essa ideia. Sim. Estamos ainda em tempo de tentar mitigar os estragos provocados pela morte do Ondeiro e de encontrar soluções de compromisso. Aliás, num episódio anterior, lembrei que o cronista Pera Lopes de Ayala diz que o mestre Davis foi dos primeiros a escrever ao rei de Castela para ele vir a Portugal. Possivelmente o cronista também estará a tentar criar um cenário que justifique a invasão de Castela pelo seu próprio rei, mas a verdade é que este mês de dezembro é um mês muito equívoco e que, ao recusar essa possibilidade de aliança com quem, no fundo, tinha a iniciativa da Revolução e o controle das massas populares em Lisboa, a Leonor Teles colocou-se inteiramente nas mãos do genro, e o genro aproveitou, veio a Portugal como ela tinha pedido e acabou por a convidar a abdicar formalmente da regência. Portanto, estes 2 erros, este segundo já cometido em meados de janeiro de 84, liquidam as aspirações da Leonor Teles. Ela ainda concebe um plano de emergência em Coimbra, onde tem um irmão e um tio a controlar a cidade e o próprio castelo. Eventualmente há ali uma conspiração no sentido dela ser introduzida dentro do castelo de Coimbra com o conde Dom Pedro, que é um irmão do rei de Castela, para depois casar com ele e trocar as voltas ao genro, mas o plano é denunciado e é abortado. Ela confessa, como os outros envolvidos na conspiração, e o genro e a filha, enfim, a filha segue aqui, a filha, a Beatriz, é muito jovem nesta altura ainda, não é? E, portanto, segue as orientações do marido, não lhe perdoam e enviam-na para um mosteiro em Tordesilhas, onde ela viverá provavelmente ou possivelmente durante uns anos. Nesse aspecto teve sorte, porque o genro morreu em 1390 e, portanto, o seu cativeiro, chamemos-lhe assim, em Tordesilhas, não terá sido tão prolongado quanto ela possa ter receado. Portanto, não diabolizaria tanto a figura da Leonor Teles, mas que faz um contraste enorme com a Filipa, faz, não é? Se nós quiséssemos subscrever a imagem da Leonor Teles como uma eminência grise na corte portuguesa, não é? Uma eminência parda, o que eu acho que pode ser desajustado, mas tradicionalmente a versão que nós temos instilada pelo próprio cronista, a Filipa de Lencastre seria uma espécie de eminência rosa, não é? Na corte joanina que se seguiu e que inaugurou a segunda dinastia. Portanto, estas mulheres tiveram um papel decisivo até na gestão da forma como intervieram na política dos seus maridos, na corte sobretudo, e na forma como o país foi evoluindo. Mas outra das influências, não tanto, obviamente, de Leonor Teles, teve, obviamente, a sua descendência, mas a descendência de Filipa de Lencastre marcou definitivamente o futuro de Portugal a partir desse momento, não é? Sem dúvida, ela teve um papel importante na educação dos filhos, não é? Como já referi, foi uma influência marcante a nível cultural e religioso na corte, e claro que também se repercutiu nos filhos. Os filhos que ela tentou familiarizar com os costumes ingleses, em quem incutiu o orgulho na ascendência plantageneta, não é? A admiração pelos feitos da sua linhagem. Uns filhos que foram educados para venerar os feitos do próprio pai, do Dom João I, e, aliás, revelam grande obediência ao rei.
mas de que filhos é que estamos a falar? Eles foram muitos e eu diria que realmente Fernão Lopes tinha razão em chamar-lhes a ínclita geração, porque parece que todos eles seriam ilustres. Só uma curiosidade, dos numerosos filhos do Dom João I e da Filipa de Lencastre, eles tiveram a preocupação de ir intercalando os nomes das crianças, um pelo lado da mãe, outro pelo lado do pai. Há um primeiro bebé que se chamará Branca, não se sabe bem quando é que terá nascido, mas que seria Branca por homenagem à mãe de Filipa de Lencastre, a Blanche de Lancaster, que terá morrido ainda criança com poucos meses. O primeiro rapaz é Afonso, não preciso de explicar aqui como seria em homenagem, em honra dos nossos primeiros reis portugueses. Este seria o herdeiro natural do trono, mas morre com 10 anos, e é isso que torna o Dom Duarte, chamado Duarte pela influência inglesa do Edward, pois será o primeiro Duarte em Portugal. Será o primeiro Duarte em Portugal, e ele, claro, destacou-se por ter sido rei, mas também tinha já um papel importante na governação ainda com o pai, foi um legislador importante, além de autor de obras eruditas. Estamos aqui a pensar na literatura dos príncipes da Viste, que fazia parte não só o Dom Duarte, mas também os irmãos. Sim, o Leal Conselheiro, por exemplo, o próprio livro dos Conselhos, que é um livro de apontamentos do infante Dom Duarte, muito interessante. O livro da ensinança de bem cavalgar toda a sela, que é um tratado de equitação que tem um fundo psicológico muito interessante, como combater o medo. A virtuosa benfeitoria do infante Dom Pedro, o próprio livro da montaria do rei, de que falámos há bocadinho. É muita produção. E traduções, sobretudo pelo infante Dom Pedro, do latim. Exato, o infante Dom Pedro, que depois seria regente após a morte de Dom Duarte, até 1439, era um grande latinista e tradutor, e também se destacou por uma grande viagem que fez pela Europa, onde descreve uma das famosas cartas ao Dom Duarte, a chamada Carta de Bruges. O Dom Duarte, o infante Dom Pedro, o regente Duque de Coimbra, governa Portugal entre 1439 e 1448, 49, e ainda morreu na Batalha de Alfarrobeira de 49. Depois também houve ali algumas... Sim, houve uma cisão dentro da própria família e entre Dom Pedro e os irmãos. Sendo que o Dom Pedro era conhecido como o príncipe mais culto da Europa. Há essa denominação que lhe cai, digamos, em cima, não é? Acredito que sim, mas os seus irmãos também não lhe ficavam atrás. Por exemplo, o infante Dom Henrique, que herda o nome também pelo lado do bisavô materno, que teria sido mesmo um cruzado, e aqui pelo Dom Henrique destacou-se pelo protagonismo nas descobertas, mas também este ideal cavaleiresco e de espírito de cruzada incutido pela mãe. Mesmo a menina, a Isabel, que vem a casar com o Filipe III o Bom, que é a Duquesa da Borgonha, teve um papel importante na diplomacia, com certeza que foi influenciada pelo aquilo que aprendeu com a mãe, pela sua vivência na corte portuguesa, e, portanto, digamos que não fez má figura quando foi ser Duquesa da Borgonha, e teve até um papel importante nas negociações da paz no âmbito ainda da Guerra dos 100 Anos. O infante Dom João, que é talvez a figura mais apagada por ser a menos conhecida dos 8 filhos de Dom João I e da Filipa de Lencastre, terá sido o grande ideólogo do infante Dom Pedro. Sobre o filho mais novo... é contestável. Sim, já agora foi administrador da Ordem de Santiago, e a sua morte prematura, ela, aliás, casou com uma neta do Nuno Novas Pereira, a tal Zabelinha de que falámos em programa anterior. A sua morte prematura retirou ao infante Dom Pedro a companhia do seu irmão mais político e que mais ajudava a orientar os caminhos da regência.
E antes de falarmos, penso que vai falar do Fernando Infante Santo, houve um primogénito que também não chegou à idade adulta, não é? Foi o Afonso, de que já falei, que sim, morreu sim, com sim. 10 anos, está sepultado na Sé de Braga, tem um belíssimo túmulo que a irmã duquesa da Borgonha lhe deve ter enviado mais tarde da Flandres. Não confundir com o outro Afonso, que foi conde de Barcelos e depois duque de Bragança, porque este era um bastardo anterior ao casamento do Dom João I com as duas famílias. a Filipa. Sim, exatamente. Sobre os Braganças, a professora Mafalda Soares da Cunha estudou profundamente a importância da casa no próprio século XV e para além disso. Doutora Leonor, portanto, O infante Dom Fernando, chamado Infante Santo, quase não precisa de apresentação, não é? Foi mártir em Marrocos. Aliás, parece que já nasceu quase predestinado, porque a mãe passou bastante mal durante a gravidez e foi aconselhada a abortar, mas não quis por razões religiosas, e há quem veja, ou pelo menos na altura, visse logo aqui esta predestinação dele para ser santo. Professor, Leonor Teles houve esta dificuldade em dar um varão a Dom Fernando, mas ela teve filhos, e foram vários, e obviamente a Beatriz teve o papel que teve. Como é que ela, digamos, o que legado deixa ela, a sua descendência, como é que é este capítulo final da vida de Leonor Teles? É um bocado decepcionante, tendo em conta as expectativas que ela própria tinha criado e todos aqueles que a apoiavam. Portanto, ela é obrigada a abdicar da regência, como já vimos, em meados de janeiro de 1384. Ela chega, durante a regência, tirando a parte tentar... nesse pequeno período, ela teve algum comando efetivo ou nunca conseguiu? A sua chancelaria ainda assim emite alguns documentos, curiosamente até documentos favoráveis a alguns concelhos, como Porto e Tavira. Parece tentar alargar um bocadinho aquilo que nós chamamos hoje a sua base social de apoio, mas o tempo é curtíssimo, não é? Porque estamos a falar de um período, no fundo, compreendido entre finais de outubro, quando morre Dom Fernando, e meados de janeiro. É muito pouco, não é? Então, ela tem 34 anos, quando abdica da regência, corrijo, portanto 34, ela nasceu cerca de 1350, e é enviada para o mosteiro de Santa Clara de Tordesilhas, que fica ali uns 90 km, mais ou menos a nordeste de Salamanca, que é uma boa referência para nós portugueses. Não terá ficado mal instalada, porque aquele edifício era um edifício que tinha sido construído e concebido como residência régia. Era lá que o rei Afonso XI e o rei Dom Pedro I de Castela gostavam de levar e ficar com as suas amantes, Leonor de Guzmán e Maria de Padilha. Depois tinha sido transformado em convento em 1363, se não erro. Não sabemos até que ponto é que ela ficou inteiramente reclusa. Não se imagina muito bem a Leonor Teles, a que chamaram a flor de altura, reclusa rigorosamente dentro do mosteiro de Tordesilhas. Seja como for, a morte inopinada do seu genro, a queda de um cavalo em Alcalá de Henares em outubro de 1390, digamos, salvou-a desse destino, e ela terá sido integrada na corte castelhana, na corte de Henrique III, não há certeza. O enfermiço. Não há certeza, mas é fortemente provável que ela se tenha reconciliado, digamos assim, com a filha Beatriz, que tinha-se separado dela quando Beatriz tinha escassos 11 anos. E tinham sido mais as circunstâncias políticas que tinham provocado esse afastamento e o interesse, até a ganância do rei de Castela em apoderar-se do trono português e em afastar a sogra. Há alguns documentos que referenciam a Leonor Teles
como viva ainda até 1391, o que contraria a ideia tradicional que ela morreu em 1386. Isabel de Pina Valeiras mostra muito bem isso também na sua biografia, e ela parece enquadrada dentro do ambiente da corte real castelhana, o que aliás é lógico, não é? Porque ela no fundo estava sozinha, desamparada, quando ocorre a morte de Juan I. Terá morrido ali entre 1391 e 1410, e segundo um historiador espanhol, um historiador de Valladolid, da história de Valladolid, chamado Juan Antolínez de Burgos, ela terá deixado mesmo, a certa altura, Tordesilhas ou a corte castelhana, e de viver para Valladolid, onde terá reconstruído de certa maneira a sua vida, voltando a ter uma ligação amorosa, de que terão nascido mais 2 crianças, um rapaz que morreu cedo e uma menina, e que terá sido sepultada precisamente num convento que, em memória e por ação dessa nova ligação amorosa, terá sido construído o convento de Nuestra Senhora de la Merced Calçada, em Valladolid, que era uma localidade perto de Tordesilhas, 30 e poucos quilómetros a norte de Tordesilhas. Na sequência, portanto, deste eventual romance com o cavaleiro Zéilo Iñiguez, do qual terão nascido 2 filhos. Não é absolutamente certo que isto tenha acontecido assim. Se aconteceu, apesar de tudo, é um destino mais feliz para esta personagem tão empolgante na história do final da primeira dinastia portuguesa, que terá assim desaparecido já na viragem para o século XV, eventualmente até só em 1410, o que lhe daria uma vida relativamente longa para o padrão da época, cerca de 60 anos, não é? E um novo fôlego na sua vida pessoal, e até esta expectativa do reencontro com a sua filha. Esta perspectiva é uma perspectiva mais humanizada, digamos assim, da figura da Leonor Teles. Portanto, quanto ao filho do primeiro casamento com João Lourenço da Cunha, Álvaro da Cunha, que parece ter circulado com outro nome, Álvaro de Sousa, de ser atribuído a um mestre de Cristo, precisamente para disfarçar no contexto do casamento da Leonor Teles com Dom Fernando a origem daquele menino. Este Álvaro da Cunha depois acaba por voltar para o pai do Álvaro da Cunha, o João Lourenço da Cunha, o primeiro marido da Leonor Teles, volta para Portugal, adere ao Partido do Mestre, está no cerco de Lisboa de 1383, morre em Lisboa nesse contexto, pede ao mestre Davis para reconhecer e legitimar este filho, e herdar os seus bens, e ele torna-se senhor de Pombeiro, naquela zona de Arganil, e faz depois até um casamento bom com uma filha de um grande fidalgo, Martim Afonso de Melo, que era um grande senhor da Beira, e que terá estado do lado de Juan I de Castela, como muitos outros fidalgos da nobreza portuguesa no contexto de 1383-85, talvez em Alves Barrote, eventualmente no próprio cerco de Lisboa de 1384. Beatriz, sabe-se que morreu ali em 1419 ou 1420, na corte castelhana. A sua história foi muito bem estudada por um historiador espanhol, César Oliveira Serrano, que lhe dedicou uma monografia. Deve ter animado um partido anti-Dom João I de Portugal enquanto foi viva na corte castelhana, portanto é a herdeira das aspirações frustradas do seu próprio marido, e como já foi dito, enviuvou em outubro de 1390, e não se sabe que tenha feito nenhum outro casamento. É justa esta imagem tão negativa que Leonor Teles deixa para as pessoas? Ela deixa essa imagem negativa? Eu penso que, de facto, Fernão Lopes carregou bastante nas tintas, porque lhe interessava
a legitimar a dinastia de Avis e, portanto, desde logo aquilo que ele pudesse dizer sobre o comportamento adúltero de Leonor Teles recaía sobre a legitimidade da sua filha Beatriz. João de Regras tirou bom partido disso nas Cortes de Coimbra de 1385 e depois porque era uma forma também de denegrir a imagem do rei Dom Fernando, não é? De tornar uma espécie de joguete nas mãos de uma mulher bonita e manipuladora e de com isso acentuar a ideia que a trilogia do Fernão Lopes transmite, que é antes do Mestre de Avis o caos, não é? Depois do Mestre de Avis a recuperação e o céu como limite. Aliás, o rei inconstante, não é? Chamava-lhe inconstante. Sim, o que não é de todo, penso eu, verdade. Ele adaptou-se às circunstâncias políticas da sua época e essa volubilidade de alianças é aquela que nós reconhecemos em Aragão, por exemplo, e em Navarra. Era uma forma de sobrevivência. Doutora Leonor, portanto, acaba por criá-los, por eles, muitos deles, executarem uma aventura na tomada de Ceuta, a expandir Portugal para a África, e é aí que Filipa acaba por encontrar a morte. Exatamente, a Filipa de Lencastre vai morrer no dia 19 de julho, digamos nas vésperas da partida para 19 de julho de 1415, ela vem a morrer no mosteiro de Odivelas, por onde se tinha recolhido por estar doente de peste, mas ela não queria de modo algum que a sua doença ensombrasse a partida para Ceuta, para essa grande aventura, e ela determina que, mesmo estando doente, mesmo que ela viesse a falecer, que a partida fica marcada para o dia de Santiago, dia 25 de julho, e ela realmente morre, mas ainda se despede dos filhos e lhes dá conselhos, especialmente ao Dom Duarte, que estava sempre presente. E há então a história das espadas, não é? Ela tinha encomendado umas espadas de ouro e de pedras preciosas que queria oferecer aos filhos, embora fosse, digamos, não digo de mau tom, mas não era o habitual serem armados cavaleiros por uma mulher. Ela fez questão de oferecer essas espadas aos filhos, portanto aos 3 filhos mais velhos, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, mas como as espadas ainda não estavam prontas, ela mandou vir uma cruz que tinha um pedaço do santuário, portanto da cruz de Cristo, e pelos braços, dos 4 braços da cruz, partiu essa cruz em 4 pedaços, 3 pedaços para cada um dos 3 filhos mais velhos e um outro para o Dom João I, e pediu aos filhos que se fizessem sempre acompanhar desse pedaço. Depois as espadas acabam por chegar e ela ainda lhes entrega as espadas com vários conselhos aos filhos, e digamos que ela morre em santidade, não só porque se despede dos filhos, mas tem tempo para se preparar, tem tempo para se confessar, e no fundo morre com serenidade. E afetada por o grande mal desse século na Europa, não é? Ela morre afetada pela peste, certo? Exatamente. O que é que acha que a Filipa de Lencastre deixou para a história de Portugal? Hoje, quem olha para ela, para esta figura, o que é que acha que deve olhar para ela de que forma? Eu acho que deixou a consolidação do início de uma dinastia, não é? Acho que ela deve ter sido um apoio importante para Dom João I se impor, e deu brilho, com certeza, à sua governação. Deixou estes filhos todos, 8 filhos, dos quais só 6 chegarão à idade adulta, mas que realmente são 6 personagens ricas e fascinantes, todas com um papel importante ao longo das suas vidas. Podemos quase, se calhar, chamá-la uma espécie de uma segunda mãe de Portugal, se contarmos eventualmente a Dona Mafalda, mais algumas, diria eu que esse epíteto pode ser bem aplicado. Se não de mãe, pelo menos de preceptora. Professora, então, peço-lhe então, para depois acabarmos com a Filipa de Lencastre, que sugestões deixa para quem quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre Leonor Teles? Sim, desde logo a monografia que já tenho referido, de Isabel de Pina Valeiras, que aliás completou agora o seu doutoramento
em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, uma ótima monografia premiada pela Academia Portuguesa da História, intitulada Leonor Teles, uma rainha inesperada, que foi publicada pela Temas e Debates em 2013 e creio que teve uma nova edição em 2017. Portanto, é um livro que está disponível para o público português. Depois, penso que seria interessante também um livro coordenado por Ana Maria Rodrigues, Manuela Santos Silva e Ana Leal de Faria, intitulado Casamentos da Família Real Portuguesa, Diplomacia Cerimonial, onde há uma referência, um estudo do casamento da Beatriz, mas há sobretudo uma panorâmica geral de como estas alianças matrimoniais cumpriam um papel crucial na própria história política e na própria sobrevivência de Portugal como país. Foi editado pelo Círculo de Leitores em 2017, são 2 volumes, o primeiro diz mais respeito ao tempo que nos ocupa. Depois, naturalmente, as crónicas de Fernão Lopes, com algumas edições que há já em português moderno, que era de José Hermano Saraiva, mais antiga, de 1981, que era de Jorge Almeida, de 2015, e depois chama a atenção para uma coisa que é muito importante, é que uma equipa internacional, juntando historiadores portugueses, ingleses, americanos, produziu ao longo de 12 anos, sob a coordenação da professora Amélia Hutchinson, uma tradução inglesa, uma edição crítica em língua inglesa integral das crónicas de Fernão Lopes, coisas que nós não temos em português, muito bem introduzida e comentada e com um aparato crítico e materiais de apoio excelentes, e daí deste projeto resultou também o portal Fernão Lopes, portalfernãolopes.project, acoplado ao Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, onde qualquer utilizador pode aceder a toda a informação sobre as crónicas de Fernão Lopes, referenciar personagens, lugares, datas, acontecimentos, que é extremamente importante. Um dos colaboradores deste projeto foi, devo dizer, o Dr. Tiago Viola de Faria, que é, penso eu, o melhor conhecedor das relações entre Portugal e Inglaterra nesta altura. Ele, aliás, estudou e ensinou em Inglaterra, com diversos trabalhos de muito relevo nesta área, e penso que é indispensável também para um aprofundamento da história das relações entre Inglaterra e Portugal a consulta dos trabalhos do Tiago Viola de Faria. Doutora Leonor, e sobre a Filipa de Lencastre? Sobre a Filipa de Lencastre é crucial ler a biografia feita pela historiadora Manuela Santos Silva, editada pela Temas e Debates em 2014, intitulada Filipa de Lencastre, a Rainha Inglesa de Portugal, onde podem encontrar tudo o que eu disse aqui e muito mais. Para quem tenha outros interesses de leitura e cruzando também com o papel de Filipa, recomendo também a leitura da biografia do Infante Dom Henrique, feita pelo historiador Peter Russell, que não deixa de falar da influência e da importância da mãe. E gostava de fazer um convite para uma visita ao Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, iniciado em 1386 de uma promessa feita por Dom João I em agradecimento da sua vitória na Batalha de Aljubarrota. Por ser um belo exemplar da arquitetura gótica flamejante, e aqui também se vê a influência inglesa, é classificado como Património Mundial desde 1983. Mesmo para quem conhece, acho que merece uma visita, tendo em conta como perspectiva de leitura que estamos perante aquilo que podemos encarar como um mural propagandístico da dinastia da Viz. A Capela do Fundador foi o primeiro panteão real de Portugal, e aí podemos admirar um túmulo excepcional, por ser um túmulo duplo, por ser a maior arca gótica quatrocentista em Portugal, onde se vê o Dom João I e a Filipa de Lencastre como casal, com as duas mãos dadas, as duas mãos direitas, no significado do casal perfeito, sendo que Filipa tem na outra mão um livro, para mostrar como era culta e religiosa.
estes túmulos que exibem os escudos de armas de um e do outro e também as suas divisas, a de Filipa e Meplé e a de Dom João I por bem. E à volta, nos arcos em volta, podem-se ver os túmulos de 4 dos seus filhos, Dom Pedro, Dom Henrique, Dom João e Dom Fernando, sendo que Dom Duarte está sepultado ao lado, numa construção chamada Capelas Imperfeitas, exatamente porque ficaram inacabadas. Doutora Leonor, eu já agora, se me permite, sugeria nas biografias sobre o infante Dom Henrique, a biografia do João Paulo Oliveira e Costa, não é? Que é um dos nossos melhores conhecedores da história da expansão portuguesa e que é uma biografia até contrastante com a do professor Peter Russell, mas também de grande nível e que vale muito a pena conhecer igualmente. Leonor Cruz Pontes, professor João Gouveia Monteiro, muito obrigado por mais um episódio do Vidas em Paralelo, um podcast com história. Vamos regressar em breve com mais um par, mais uma dupla que vai estar em paralelo e a ser descoberta por vocês e por nós também. Muito obrigado. Obrigada.